Em uma esquina barulhenta, um menino de rua pede um pedaço de pão na porta de um açougue. Com os pés descalços e o olhar faminto, ele só queria matar a fome. Mas, em vez disso, recebe ofensas e um empurrão. Humilhado, ele se afasta. Até que uma idosa de olhar doce e passos lentos se aproxima. Ela estende a mão e muda para sempre o destino daquele garoto. O que ninguém ali sabia é que aquele gesto simples daria início a uma história de superação que você nunca vai esquecer. E antes de mergulharmos nessa emocionante jornada, conta pra gente. De onde você está assistindo? A gente adora ler os comentários aqui embaixo. As pessoas passavam apressadas, envoltas em seus próprios mundos, pisando firme no chão rachado da cidade cinzenta. Ninguém notava o menino de pés descalços, pele queimada do sol e olhos grandes, fundos, famintos. Mateus, com apenas 8 anos, já conhecia o sabor da indiferença. Naquela manhã gelada, seu estômago roncava mais alto que os carros que cruzavam a esquina onde ele estava sentado. Tremia, não só de frio, mas de medo. Medo de ser ignorado mais uma vez. Medo de continuar invisível. Ele se levantou com esforço, os joelhos feridos pela calçada áspera, e atravessou a rua em direção ao açougue. Lá dentro, o cheiro de carne fresca cortava o ar como uma lembrança cruel de tudo o que ele não podia ter. Com os dedos sujos e trêmulos, empurrou a porta e entrou. Atrás do balcão, um homem robusto, de avental sujo de sangue, cortava pedaços de carne com uma faca afiada. Mateus se aproximou devagar, tentando encontrar coragem onde só havia fome. Moço, será que o senhor teria um pedacinho de pão? Só um pedacinho. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro envergonhado. O açougueiro parou por um instante. Olhou para o menino como se ele fosse um inseto inconveniente e franziu a testa. Vai embora daqui, moleque. Não tenho nada para vagabundo. Rosnou, enxotando-o com um gesto ríspido da mão, como se fosse lixo. Mateus deu 2 passos para trás, o peito apertado, os olhos marejados. Não chorou. Já havia aprendido que chorar na rua não adiantava. Apenas se virou e saiu. O estômago mais vazio do que antes, o coração ainda mais. Sentou-se na calçada, encolhido, encostado ao poste. A cidade não parava, não olhava. As pessoas eram sombras apressadas. Ele era só mais uma figura borrada no canto da paisagem. Foi então que algo diferente aconteceu. Passos lentos se aproximaram. Sapatos baixos, antigos, pisando com delicadeza. Uma bengala tocava o chão a cada 2 passos, e ao lado dela, olhos. Olhos que viam, olhos que pararam. Lúcia era pequena, de cabelos brancos como nuvem de algodão e expressão suave. Ela parou diante de Mateus como quem enxerga o invisível. Está com fome, meu filho? Perguntou com a voz rouca e doce, como o abraço de vó. Mateus hesitou, mas os olhos dela não eram como os do açougueiro, nem como os das pessoas que passavam. Eram olhos que perguntavam de verdade. Ele assentiu devagar. Lúcia abriu sua bolsa gasta e tirou um pão. Era pequeno, duro, mas inteiro. E era tudo o que ela tinha para o almoço. Partiu o pão ao meio, estendeu metade ao menino e guardou a outra metade. Ele pegou devagar, como se duvidasse que fosse real. Pode comer, não tenha medo. Ela sorriu. Mateus mordeu o pão. As lágrimas vieram sem pedir. Não pelo sabor, mas pela surpresa, pela bondade. Lúcia sentou ao lado dele na calçada. A cidade ainda passava, mas agora havia um pequeno universo onde o tempo parou. Ela segurou a mão do menino, com dedos finos e quentes, e olhou nos olhos dele. Você tem nome? Mateus. Mateus, você gostaria de sair dessa rua? Ele arregalou os olhos. Ninguém jamais havia perguntado aquilo. Ninguém jamais havia oferecido uma saída. Gostaria, sussurrou, com a boca ainda cheia de pão e esperança. Lúcia respirou fundo. Dentro dela, algo despertava. Um sentimento antigo, esquecido. O instinto de cuidar, de transformar. Então venha comigo, a gente vai dar um jeito. E ali, naquela calçada fria, uma promessa foi feita. Um encontro improvável entre 2 almas solitárias acendeu a primeira chama de uma nova história.
Não seria fácil. O caminho estava repleto de pedras, de dúvidas, de batalhas que ainda nem podiam imaginar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha estendido a mão. E isso mudaria tudo. Lúcia levou Mateus até seu pequeno apartamento, um lugar simples, cheio de memórias e silêncios. Enquanto ele comia mais um pedaço de pão com manteiga, ela observava com carinho. Pensava em como o mundo se tornara cruel com os pequenos. Pensava em seu filho, que partiu jovem demais. Pensava no tempo que restava e em como queria usá-lo para algo que fizesse sentido. No dia seguinte, pegou sua bolsa e levou Mateus ao Orfanato São Francisco. Um lugar humilde, mas cheio de pessoas que acreditavam na recuperação, na educação, no futuro. Lúcia conversou com a diretora, Dona Carmen, que olhou para Mateus como se já soubesse o que ele precisava. Documentos foram preenchidos, perguntas foram feitas, decisões foram tomadas. Ao final da tarde, Mateus já tinha uma cama, roupas limpas e uma refeição quente. Lúcia prometeu visitá-lo sempre, e ele acreditou. Naquela noite, enquanto o céu se enchia de estrelas, Mateus se deitou com o estômago cheio e o coração aquecido. Pela primeira vez em muito tempo, ele teve um teto. Pela primeira vez, sentiu que talvez, só talvez, ele tivesse um lugar no mundo. Mas o mundo ainda era imprevisível, e o destino cruelmente criativo. A dor e a superação estavam apenas começando. Os dias no orfanato São Francisco começaram com um misto de espanto e descoberta. Mateus, acostumado com o concreto duro das ruas e a indiferença das calçadas, precisou reaprender o que era rotina, confiança, segurança. Nas primeiras manhãs, acordava assustado com o silêncio. Sem buzinas, gritos ou passos apressados ao seu redor, tudo parecia calmo demais, quase ameaçador. Na primeira semana, mal falava. Comia em silêncio, com os olhos atentos ao redor, como quem teme que a qualquer momento tudo desapareça. As outras crianças, algumas desconfiadas, outras mais receptivas, o observavam. Acolhê-lo não era fácil. Ele carregava nos olhos uma dor antiga, algo que não se desfazia com apenas uma noite de sono em lençóis limpos. Dona Carmen, a diretora, era firme, mas de coração generoso. Percebeu rápido que Mateus precisava mais do que cuidados básicos. Precisava de tempo, de escuta, de presença. Pediu à professora Isabel, uma mulher de fala mansa e paciência rara, que o ajudasse em seu processo de adaptação. Isabel, sem filhos, encontrou em Mateus um chamado. Aos poucos, com livros ilustrados, desenhos coloridos e tardes tranquilas, foi atravessando os muros que ele havia construído dentro de si. Certa tarde, enquanto desenhavam, Mateus parou o lápis e olhou para Isabel. "Eu posso ficar aqui para sempre?" A pergunta veio como um sussurro, mas pesava toneladas. Isabel sorriu, tentando disfarçar o nó na garganta. "Pode ficar o tempo que precisar. Aqui é seguro, Mateus." Mas segurança não apagava o passado. E o passado de Mateus era uma cicatriz que doía todos os dias. À noite, às vezes chorava em silêncio. Sonhava com a mãe ou com o que lembrava dela. Uma figura de olhos cansados, mãos magras e a voz dizendo: "Espera aqui, já volto." Mas ela nunca voltou. Mateus esperou. Um dia, 2, depois perdeu a conta. A fome falou mais alto. A rua o engoliu. Agora, cercado de cuidados, o medo persistia. Medo de que Lúcia desaparecesse como sua mãe. Medo de que tudo aquilo fosse sonho. Mas Lúcia era diferente. Ela aparecia. Toda semana, religiosamente, lá estava ela, com seus passos lentos e sorriso aberto. Trazia um bolo simples ou um livro de histórias. Sentava ao lado dele e perguntava: "Como foi a semana, meu filho?" E ele contava. Aos poucos falava mais, sorria mais, mostrava seus desenhos, seus cadernos. Os olhos já não estavam tão fundos. A fome já não era mais de pão, era de afeto, de pertencimento. Foi então que Lúcia adoeceu. No início, ninguém percebeu. Apenas uma tosse leve, um cansaço além do habitual. Mas a fragilidade foi aumentando. Ela passou a faltar algumas visitas. Quando aparecia,
vinha mais abatida, pálida, com o olhar distante. Mateus notou. E o medo voltou, feroz, como animal faminto. Você está doente? Ele perguntou certa vez, segurando a mão dela com força. Lúcia sorriu, mas seus olhos não negaram a dor. Um pouco cansada, só isso. Mas era mais do que cansaço. Era um câncer avançado, silencioso, que ela descobriu tarde demais. Lúcia, viúva e sem filhos, não contou para ninguém além do médico. Queria continuar forte, pelo menos até ver Mateus seguro, caminhando com as próprias pernas. Enquanto isso, no orfanato, Mateus crescia. Estudava, ajudava as tias na cozinha, cuidava dos menores. Era grato, mas em cada canto esperava pela próxima visita de Lúcia. Quando ela não vinha, sentia um vazio que nenhuma cama quente conseguia preencher. Até que um dia ela não apareceu, nem no outro, nem na semana seguinte. Dona Carmen tentou ligar, mas o telefone só chamava. Mateus entrou em desespero, chorou, gritou. Queria ir atrás, mas ninguém sabia onde ela morava. Ele sentia que algo estava errado, e estava. Lúcia havia sido internada. O câncer se espalhara. Sozinha no hospital, lutava contra a dor com a imagem de Mateus em mente. Escreveu uma carta. Pediu à enfermeira que entregasse ao orfanato caso algo acontecesse. E aconteceu. 2 semanas depois, Dona Carmen recebeu a notícia. Leu a carta em silêncio, chorou. Depois chamou Mateus à sala, sentou-se com ele e, com todo o cuidado do mundo, contou a verdade. O menino ficou em choque. Não chorou, não falou. Apenas ficou ali, parado, olhando para o chão. Naquela noite, não jantou. Na manhã seguinte, não quis sair do quarto. Foi Isabel quem o encontrou, encolhido no canto, segurando um desenho antigo de Lúcia com ele. Um traço infantil, mas cheio de ternura. Ela o abraçou, e ele chorou. Chorou tudo o que guardara por tanto tempo. Mas havia algo na carta de Lúcia que mudaria tudo. Ela não queria apenas se despedir. Na carta, dizia que deixara algo para Mateus, um presente final. Com a ajuda de um advogado, Lúcia havia deixado suas economias, modestas mas significativas, para custear os estudos do menino até a maioridade. Um gesto que ecoava sua última vontade, que ele tivesse uma chance real de futuro. Mateus ouviu isso com os olhos molhados e o coração aos pedaços. Ele não entendia como alguém podia amar tanto, sem ter obrigação nenhuma. Mas entendia que agora, mais do que nunca, precisava honrar aquilo. Lúcia havia plantado uma semente, e ele precisava fazê-la florescer. A partir daquele dia, algo mudou em Mateus. Não deixou de sentir saudade, mas passou a transformá-la em força. Passou a estudar com mais afinco, a ajudar mais as outras crianças, a ser exemplo. Cada passo era por ela. Cada conquista, um tributo à mulher que o salvara da invisibilidade. Mas o caminho ainda guardava curvas inesperadas. O tempo continuava correndo. E uma nova oportunidade surgiria. Uma que poderia mudar tudo de novo, se ele tivesse coragem de agarrá-la. 5 anos haviam se passado desde o último olhar de Lúcia. Mateus agora tinha 15 anos. Os traços do menino de rua ainda moravam em suas memórias, mas já não dominavam o seu reflexo no espelho. Seus olhos continuavam sonhadores, mas agora com um brilho novo, o da esperança moldada pela perseverança. No orfanato São Francisco, ele se tornara referência. Era aquele que ajudava os menores com lição de casa, que consertava os brinquedos quebrados, que ficava até mais tarde varrendo o pátio, mesmo quando ninguém pedia. Mas dentro dele havia uma inquietude crescendo, um desejo ardente de descobrir quem era, de onde veio, por que a mãe o deixara ali, sozinho, tantos anos antes. Foi durante uma aula de redação que a faísca virou chama. A proposta era simples: escrever sobre o maior sonho de suas vidas. Enquanto os colegas falavam sobre ser jogador de futebol, médico ou dançarina, Mateus escreveu: "Quero saber quem sou. Quero encontrar minha mãe." Dona Isabel, que ainda acompanhava de perto seu desenvolvimento, leu em silêncio, engolindo em seco. Conversaram naquela tarde, sentados sob a sombra de uma mangueira que o orfanato cultivava com carinho.
Ele não estava com raiva, nem triste. Apenas precisava entender. E se ela não quiser me ver? Perguntou ele, olhando para as folhas balançando com o vento. Então você saberá que tentou. E poderá seguir em frente, respondeu Isabel, com a voz firme, mas doce. Com a ajuda de Dona Carmen e do conselho tutelar, iniciaram a busca. Mas não era simples. Não havia registro do abandono. Nenhuma câmera, nenhum nome. Apenas a lembrança vaga de uma mulher magra, com os olhos fundos e uma voz cansada. A única pista concreta? Um hospital público onde, segundo Mateus, a mãe havia dito que ia buscar ajuda. Foram semanas de idas e vindas, de arquivos revirados, de olhares esperançosos seguidos de silêncios frustrantes. Até que um nome apareceu: Rita da Conceição Silva. Em um relatório antigo, constava que ela havia dado entrada no hospital por exaustão extrema, há quase 10 anos, acompanhada de um menino. O prontuário indicava que ela havia sido levada por um assistente social, mas depois disso, sumira do sistema. Mateus sentia o coração apertar a cada novo avanço. Era como costurar uma colcha de memórias esgarçadas. Mas quando tudo parecia prestes a se perder de novo, uma assistente social aposentada entrou em contato. Disse que lembrava de Rita, que ela estava muito debilitada naquela época, mentalmente abalada, e que havia sido levada a um abrigo psiquiátrico no interior. Mateus insistiu para ir. Dona Carmen relutou. Era longe, era emocionalmente arriscado. Mas viu nos olhos do menino, agora quase homem, a mesma firmeza que vira em Lúcia anos antes. Conseguiu uma autorização especial, e num sábado nublado, eles foram. O abrigo era simples, limpo, com cheiro de desinfetante e silêncio nos corredores. A coordenadora os recebeu com cordialidade, mas sem promessas. Disse que Rita estava lá, mas que há anos não dizia uma palavra. Vivia no próprio mundo, sentada à janela, observando os pássaros e murmurando frases desconexas. Mateus entrou devagar. As pernas tremiam. O coração batia tão forte que parecia gritar dentro do peito. E então a viu. Uma mulher de cabelos ralos e grisalhos, pele marcada pelo tempo, olhar perdido no horizonte. Mãe? Ele chamou num fio de voz. Ela não reagiu. Continuou olhando para fora, como se nem o mundo lá fora a chamasse de volta. Mateus se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela. Pegou sua mão. Sou eu. Mateus. A senhora me deixou num banco. Eu esperei tanto. Nada. Mas quando ele tirou do bolso um desenho antigo, aquele que fizera anos atrás, com Lúcia ao seu lado, sorrindo, e colocou nas mãos da mulher, algo aconteceu. Rita piscou, olhou para o papel, murmurou algo inaudível. Mãe, lembra de mim? As lágrimas vieram, lentamente, silenciosamente. Escorreram pelos olhos de Rita, que tremiam. Ela olhou para ele confusa. Depois, pousou a mão em seu rosto. Tocou com os dedos trêmulos como quem tateia uma lembrança esquecida. Mateus sussurrou. Foi como se o tempo parasse, como se todas as dores, as ausências, os silêncios fossem suspensos por aquele instante. Mateus chorou como nunca. Abraçou a mulher frágil, sem exigências, sem acusações. Era sua mãe, machucada, perdida, mas viva. Rita não recuperou completamente a lucidez, mas reconheceu o filho em momentos. Cantou para ele uma canção de ninar que ele não lembrava conhecer, mas que seu coração parecia reconhecer. Ficaram juntos até o fim daquela tarde, e quando foi hora de ir, ele prometeu voltar. Voltou no mês seguinte, e no outro, e no outro. Começou a levar livros, flores, até uma muda da mangueira do orfanato que plantaram juntos. Os encontros não eram sempre fáceis, mas ele os tornava belos com sua presença. Queria que ela soubesse que, apesar de tudo, ele estava bem, que ela não precisava mais se culpar. Foi numa dessas visitas que encontrou, numa sala vizinha, uma pequena caixa de papelão. Dentro, cartas não entregues, rabiscadas por mãos frágeis e tremidas. Cartas de Rita para ele. Nunca postadas, nunca entregues. Cheias de frases como: perdoa a mamãe e queria que você visse o céu azul hoje. Ele leu cada uma, como se estivesse ouvindo a voz dela pela primeira vez.
Ao voltar ao orfanato, naquela noite, olhou para o céu. Estava azul. E ele sorriu. Mas o destino, como sempre, ainda guardava mais um capítulo. Um convite inusitado, uma chance única, surgiria em breve. E com ela, a possibilidade de transformar a dor de seu passado em uma missão de vida. Na manhã em que completou 18 anos, Mateus acordou antes do sol nascer. Caminhou pelo orfanato em silêncio, como se cada passo fosse uma despedida silenciosa. Parou diante do pé de mangueira, a mesma que ajudara a plantar com as outras crianças anos atrás, e tocou o tronco firme, como quem agradece. A caixa com as cartas da mãe estava sob seu braço. Era seu tesouro, sua ponte com Rita. Ela havia partido 3 meses antes, numa noite calma, depois de lhe apertar a mão com ternura e murmurar pela última vez: "Você é meu milagre." A dor da perda ainda era recente, mas diferente daquela dor crua da infância. Agora havia algo mais: compreensão. Rita, apesar de tudo, o amara à sua maneira, e ele, por escolha, decidira perdoar. Dona Carmen organizara uma pequena comemoração naquele dia. Alguns bolos simples, suco de laranja e uma mesa enfeitada com desenhos das crianças. Quando Mateus entrou no salão, foi recebido com palmas. Todos sabiam. Aquele menino que chegou sujo e faminto na porta do orfanato havia se tornado um exemplo. "Você tem planos para agora?" perguntou Dona Isabel depois da festa. Ele sorriu. "Tenho. E um convite também." Semanas antes, num evento beneficente para jovens em situação de vulnerabilidade, Mateus conheceu um professor universitário chamado Leandro. Ao ouvir sua história, o professor ficou impressionado e o incentivou a se inscrever para uma bolsa em um projeto social de pedagogia. A seleção era acirrada, mas Mateus passou. Estava prestes a ingressar na universidade como bolsista integral. Mas havia algo mais. Ele queria contar sua história. Não por vaidade, mas porque sabia que havia milhares de outros Mateus espalhados por aí, esperando apenas por alguém que acreditasse neles. Decidiu começar um canal simples na internet, contando sua trajetória. No primeiro vídeo, com voz embargada, disse: "Meu nome é Mateus. Um dia pedi um pedaço de pão e fui expulso. Mas ganhei muito mais do que isso. Ganhei uma família, uma missão e a certeza de que ninguém é pequeno demais para ser amado." O vídeo viralizou. Vieram convites para palestras em escolas, ONGs, igrejas. Ele falava de infância, de abandono, mas também de recomeços e da força que existe em um simples gesto de bondade. Em cada fala citava Lúcia, a senhora de passos frágeis que mudou seu destino com um pedaço de pão e uma mão estendida. Inspirado por ela, criou o projeto Mãos de Lúcia. A proposta era simples e profunda: oferecer apoio a crianças de rua, garantindo alimentação básica, reforço escolar e acompanhamento psicológico. O Orfanato São Francisco tornou-se parceiro, abrindo as portas para que mais histórias como a dele pudessem florescer. Alguns anos depois, em uma cerimônia emocionante, o projeto foi reconhecido nacionalmente. Mateus subiu ao palco vestindo uma camisa simples, mas com um broche no peito, uma pequena mangueira dourada, símbolo de suas raízes. Olhou para a plateia, respirou fundo e disse: "Eu sou a prova de que uma vida pode ser salva com pão e afeto, que uma senhora, mesmo frágil, pode ser mais forte que o abandono, que não importa de onde viemos, mas para onde decidimos ir." Lúcia, mesmo já tendo partido há anos, estava em cada palavra. Em sua homenagem, ele plantou uma mangueira no pátio central do projeto Mãos de Lúcia. As crianças brincavam sob sua sombra. Algumas, muito pequenas, nunca tinham ouvido a história completa, mas sabiam que aquela árvore era especial. "É da vovó que ajudava o Mateus", diziam. Certa tarde, uma menina de 7 anos chamada Ana, de olhos atentos e sorriso tímido, puxou a camisa de Mateus enquanto ele corrigia cadernos. "Tio, quando eu crescer, posso ser igual à vovó Lúcia." Ele se agachou e olhou bem nos olhos dela. "Você já é, Ana. Toda vez que compartilha seu lanche, toda vez que segura a mão de alguém triste, você é igual a ela." Ela sorriu, abraçando-o com força. Naquele instante, Mateus entendeu algo profundo.
A dor que vivera não o definia. O amor que escolheu dar, sim. Ele nunca esqueceu o dia em que foi expulso do açougue, nem o peso da fome e da solidão. Mas também nunca esqueceu a mão enrugada que lhe ofereceu pão, nem o olhar bondoso que disse sem palavras: "Eu vejo você." Agora, ele era aquele olhar para outras crianças. Era o pão compartilhado, o colo disponível, a voz que dizia: "Você importa." E assim, a história de Mateus seguiu sendo escrita, não apenas nos vídeos, nem nos certificados ou prêmios, mas no coração de cada criança que, como ele, apenas queria ser vista, ouvida e amada. Porque no fim, o que salva uma vida não é a ausência de dor, mas a presença de alguém que se recusa a ignorá-la. E Mateus, menino de rua de olhos sonhadores, tornara-se esse alguém.